vamos lá, vamos para o De Veritate. Está aqui uma citação logo do começo das questões disputadas sobre a verdade de São Tomás de Aquino, e ele vai dizer o seguinte: assim como nas demonstrações é necessário efetuar a recondução, a reductio, a algum princípio conhecido, evidente por si mesmo para o intelecto, o mesmo ocorre ao investigar o que seja uma determinada coisa. Senão, em ambos os casos, haveria regresso ao infinito, e seriam impossíveis a ciência e o conhecimento das coisas. Ou seja, toda a certeza que uma demonstração, que um raciocínio demonstrativo vai alcançar, ele precisa alcançar o que é evidente por si mesmo. Se ele não alcançar o que é evidente por si mesmo, ele vai alcançar o que é evidente não por si mesmo, mas por uma outra coisa. E esse algo que é evidente por uma outra coisa vai exigir que eu chegue nessa outra coisa. E se essa outra coisa não for evidente por si mesma, para eu prová-la, para eu demonstrá-la, eu preciso chegar em outra coisa. E assim indefinidamente. Então, para que algo tenha uma certeza, para que você tenha certeza de algo, você precisa remontar ao que é evidente por si mesmo. E aquilo que é evidente por si mesmo é o ente. Então, continuando aqui. Por isso que se você não pode ter esse regresso ao infinito, porque senão você não tem certeza nenhuma. Né? E é evidente que nós temos certeza de alguma coisa, evidente por si mesma, que é o ente. Então, ele continua: aquilo, porém, que o intelecto por primeiro concebe como a coisa mais evidente de todas, e a qual se resolvem todos os seus conceitos, é o ente, como diz Avicena no início de sua metafísica. Daí ser necessário que todos os conceitos do intelecto sejam obtidos por adição ao ente. Mas ao ente não se lhe pode adicionar nada de estranho, como no caso da diferença ser adicionada ao gênero ou ao acidente ou ao sujeito, ou o acidente ao sujeito, pois toda a natureza é também essencialmente ente. Daí que também o filósofo demonstra que o ente não pode ser um gênero, mas se diz que algumas coisas adicionam algo ao ente, enquanto exprime um modo do próprio ente não ser expresso pelo nome ente, o que ocorre de dois modos. Aí ele vai falar dos transcendentais, do ente como transcendental. Pula aqui que não é o que a gente interessa. Na Suma de Teologia, questão 87, primeira parte, questão 87, artigo 1, São Tomás ele diz o seguinte: uma coisa é cognoscível na medida em que é ato, e não na medida em que é impotência, como dito no livro 9 da Metafísica, de Aristóteles. Com efeito, algo é ente e verdadeiro, e assim cai sob conhecimento na medida em que é ato. Olha só. Então, algo cai no conhecimento na medida em que é ato. Né? Ah, e lembrando também, esse primeiro cair do ente não é uma abstração também. Porque se você abstraísse o ente de alguma coisa, essa coisa do qual ele é abstraído, tirado de, não seria ente. Então, não teria ser. Não é uma abstração. Então, o Cornélio Fabro, na primeira obra dele, acho que Noção de Participação, São Tomás de Aquino, ele tenta abordar essa noção do primeiro cair do ente na inteligência como uma abstração, mas está errado, está errado. Depois ele se reformula e ele chega numa formulação melhor, o Cornélio Fabro, nas obras mais do final de vida. Mas no começo ele usa esse termo de abstração aí que não dá, não é abstração. O ente ele não é abstraído, o ente ele é caído. Né? O Santo Tomás vai falar de uma apreensão, mas não é uma simples apreensão, porque a simples apreensão é a apreensão de uma essência. Quando o ente cai no ente, a gente não está aprendendo uma essência, a gente está aprendendo ente. Algo que tem ser. Então, com efeito, algo é ente e verdadeiro, e assim cai sob conhecimento na medida em que é ato. E isso aparece manifesto nas coisas sensíveis. A vista não percebe o colorido em potência, mas somente o que é colorido em ato. Olha ele fazendo aquela analogia que eu desenvolvi no começo. Né? Outras citações de São Tomás de Aquino. Como o ente é o que por primeiro como o ente é o que por primeiro cai na concepção do intelecto. E o intelecto apreende por primeiro o próprio ente. Aquilo que cai primeiro na concepção do intelecto é o ente, sem o qual nada pode ser apreendido pelo intelecto. Aqui eu só estou citando São Tomás para corroborar tudo aquilo que eu falei. A aula já está exposta. Só quero aqui citar ele para dizer, ninguém me acusar que eu estou inventando as coisas da minha cabeça. Tá? Tudo aqui que se remonta ao ente. Né? Em duplo sentido, tanto ao ente que caiu primeiro na minha inteligência e na inteligência de vocês, como
tal como ele foi transparentemente, cristalinamente e bellissimamente formulado por Santo Tomás de Aquino. E ele diz ainda, pois o primeiro que apreende o intelecto é o ente, como diz Avicena. Ele ainda diz, na Suma também, com efeito, o que por primeiro cai na apreensão é o ente, cuja intelecção está inclusa em tudo o que é apreendido. E assim, o primeiro princípio indemonstrável é que não se pode afirmar e negar ao mesmo tempo, ao princípio de não contradição, né? Que se funda sobre a razão de ente e não ente. E sobre esse princípio tudo mais se funda, como é dito no livro quarto da Metafísica. Então, o princípio de não contradição, ele não brota da imanência da inteligência. Ele tem a sua raiz na noção de ente. Ele tem a sua raiz no ente exterior, a inteligência, que é o que primeiro cai. Então, o que tem primazia na vida intelectual humana não são os primeiros princípios, né, a virtude do intelecto dos princípios. Não é essa certeza, mas essa certeza mesmo é fundada na certeza mais evidente do ente enquanto primo cognitum, né, enquanto aquele primeiro que cai no intelecto. Então, a metafísica, ela não é a ciência dos primeiros princípios lógicos, ela é a ciência do ente enquanto ente. Tá? Claro que ela é baseada nos primeiros princípios, mas ela é baseada nos primeiros princípios porque ela é baseada no ente, porque os primeiros princípios são baseados no ente. Tá? Senão se a gente começa a afirmar que a metafísica é a ciência desses primeiros princípios da lógica, a gente está dizendo que ela é uma ciência que o objeto, que o sujeito da metafísica, o tema da metafísica, é um puro ente de razão, porque esses primeiros princípios são ente de razão, né? São algo da ordem lógica, mas eles são uma verdade, uma certeza lógica fundada na certeza objetiva do ente. A metafísica, as certezas humanas são fundadas no ente. Aí que está. Por isso foi importante, essa aula é importante, para esclarecer essas coisas. Seguindo, no comentário às sentenças de Pedro Lombardo, ele diz, mas é aqui, o nome do ente. Como eu falei que o ente, ele é o particípio presente do verbo ser. O particípio presente de um verbo designa algo que exerce o verbo, a ação designada pelo verbo do qual ele deriva. A ação do cantante, que é o particípio presente do verbo cantar, é a ação do cantar. Cantante é aquilo que exerce o cantar. Cantante não é sinônimo de cantar. Amante não é sinônimo de amar. Ente não é sinônimo de ser. Mas ente diz aquilo que exerce o ser, assim como cantante é o que exerce o cantar e amante é o que exerce o ato de amar. São Tomás de Aquino deixa isso muito bem claro, né? Olha aqui, ó. Mas o nome ente é tomado do ser. Ser nomen entis sumitur ab esse. Na Suma de Teologia, na prima secunda, questão 26, artigo 4, ele diz, o ente considerado pura e simplesmente é aquilo que tem ser. En simpliciter est quod habet esse. Então, o ser é aquilo que entifica o ente. É aquilo que faz o ente ser ente. Assim como o cantar é aquilo que faz o cantante ser cantante. E o ato de cantar é o ato que o cantante exerce, é aquilo que faz o cantante ser um cantante. O que faz um amante ser um amante é o ato de amar. O que faz um ente ser um ente é o ato de ser. Né? É o esse. Dentre tudo, o ser é aquilo que convém imediatamente, mais intimamente às coisas. Está no De Anima, nas questões disputadas De Anima. Ou nas questões, não sei se é questões disputadas ou no comentário ao De Anima de Aristóteles. Agora, questão 1, artigo 9. Tem uma outra citação aqui, pode pular. Tem umas outras em latim aqui que eu não vou ler, mas eu deixo aqui à disposição, depois para quem vai assistir a aula. Também tem aqui, cada coisa é pelo seu ato de ser. O ser, o esse é aquilo pelo qual o ente é ente, né? Ele é o
do ente. Não me engano é esse, é o quo do ente. E o quod, aquilo que o ente é a sua essência. Se não me engano, esse é o termo. Agora, posso estar me esquecendo dos termos latim corretos. Então, o ser é aquilo pelo qual o ente é ente. E o ente se diz aqui. O ente se diz como aquilo que possui o ser. Nam ens digitur quasi esse habens. Bom, para concluir, né? Bom, lembra, no começo eu falei, e como a gente já viu nas outras aulas, no itinerário da mente para Deus a partir de uma rosa, na posicionamento diante do ser, a gente sabe já, de antemão aqui, pelas aulas de metafísica, de introdução à metafísica que a gente já teve, que um ente finito, o supósito dele é composto por diversas camadas de atualidade, camadas de esse. Essa noção de que o ser comporta graus de intensidade, que existe camadas de densidade ontológica de ser, não está inclusa no primeiro cair do ente. Essa primeira noção de ente, que primeiro cai na inteligência, é uma noção extremamente vaga de esse, de algo que exerce o esse. Né? Não é nenhuma noção de esse, é uma noção de algo que exerce o esse, algo que exerce o ser. Ela é uma noção vaga, indistinta. Você capta a noção de esse, de ato, como um borrão. Só depois, né, como um míope. Aí depois, quando a inteligência vai se desenvolvendo, ela desenvolve a noção de essência, a distinção entre as essências, aí começa pela metafísica a descobrir que as diferenças entre essências são noções de graus de intensidade de ser, começa a identificar camadas de ser, camadas de intensidade de ser, aí que ela vai deixar de ficar míope e vai dar aquele óculos de high definition e vai saber olhar intelectualmente para um ente e ver nele camadas de esse, distinções de esse, a distinção do esse em acto para o esse ut actus. Né? A distinção de que num ente você tem camadas de esse em acto das operações, esse em acto dos acidentes e esse em acto da substância, e a primeira camada, por assim dizer, que é o esse ut actus essendi, que contém virtualmente e que coloca em ato, que difunde a sua luminosidade finita para todos esses esse em actos, entificando o ente. Essa noção é na metafísica. Tá? É uma noção posterior, mas ela está inteiramente baseada e fundamentada na primeira noção de ente. Então, a metafísica, o que ela vai ser? É a ciência que tem por sujeito, subjectum, tema ou assunto, o ente enquanto ente, o ente comum. Por que eu não falei objeto? Lá vem o chato de novo querer mudar a linguagem das pessoas. Porque uma ciência, ela não tem objeto, ela tem sujeito. Por que ela tem sujeito, subjectum? O tema de uma ciência, ou seja, aquilo que é a unidade de uma ciência para São Tomás de Aquino, ele não é dito objeto, mas ele é dito aquilo que dá unidade para uma ciência é dito o seu sujeito, o seu tema. Por quê? Porque uma ciência ela vai ter um tema, um sujeito que é o que subjaz naquela, quer dizer que todas as afirmações que uma ciência fizer, né, toda afirmação, assim como toda frase, tem um sujeito e um objeto, tem um sujeito e um predicado. Todos os predicados, todas os, assim sim, talvez objetos, todas as verdades que a metafísica considerar, vão ser predicados de um sujeito. Esse sujeito é o ente. Então, o ente é como se fosse aquele sujeito de todas as afirmações da metafísica, e tudo que a gente conhece na metafísica são predicados do sujeito, do ente, enquanto ente. Então, tudo que a metafísica conhecer vai ser sob razão de ente. A metafísica, uma ciência de São Tomás de Aquino, ela conhece o que é o seu sujeito, as paixões do seu sujeito, que são suas propriedades, e os seus princípios, ou suas causas. Então,
na metafísica, ela vai ter por sujeito o tema, o assunto, o ente. Então, o que ela vai predicar do ente enquanto ente? Ela vai predicar o que ele é, vai predicar as suas propriedades e as suas causas. Ou, na metafísica, então, a gente vai chegar à noção de ser como um predicado, algo que é predicado do ente enquanto seu princípio. Nós não chegamos a uma noção do ser do ente com uma definição. Nós podemos chegar a uma definição do ente, dizer o que o ente é, aquilo que tem ser, ou melhor, aquilo que é composto fundamentalmente por esse e essência, que é a definição que vai chegar à metafísica, que vai chegar ao esse e à essência como primeiros princípios intrínsecos do ente, e a Deus, que é o próprio ser subsistente por si mesmo, como o primeiro princípio extrínseco ao ente enquanto ente. Então, tanto a noção de ser finita, do esse octatus essendi, e a noção de Deus enquanto ser infinito, são noções indiretas e analógicas que o homem só pode chegar com a sua inteligência a partir da investigação intelectual do ente. Nós não temos o conhecimento direto do ser das coisas, nem do ser de Deus, mas um conhecimento indireto através da noção de ente, começando pela noção que cai na nossa inteligência como primeiro conhecido, que vai se desenvolvendo paulatinamente com o desenvolvimento da inteligência e que na metafísica vai se desenvolvimento alcançando a sua consumação perfectiva, na noção mais perfeita, que vai ser dizer que o ente é composto, é aquilo que é composto de ser e essência, e que é causado por Deus, que é ser infinito, ser subsistente por si mesmo, o próprio ser subsistente por si mesmo, ipsum est per se subsistens. Então, a metafísica ela não chega no conhecimento perfeito de Deus, no conhecimento sistemático de Deus. Ela chega no conhecimento certo e analógico, no conhecimento indireto. Que mais? Então, uma ciência, ela se ocupa em dizer o que é o seu sujeito, o que é o seu tema, as suas propriedades, né? Então, as propriedades do ente enquanto ente vão ser ato e potência, essência e existência, mas esses vão ser primeiros princípios, na verdade. Uno e múltiplo, substância e acidente, isso são atributos, são propriedades do ente enquanto ente. São as suas passiones. E a ciência também se ocupa de explicar as causas. Existem dois tipos de causas, as causas intrínsecas e as causas extrínsecas. As causas intrínsecas do ente enquanto ente vão ser o esse, o tactus essendi, e a essência como potência de ser, como essência ou potência essendi. Essa que é atingida pela via de resolução secundo ratione que a gente viu na aula Itinerário da Mente para Deus. E a causa extrínseca do ente enquanto ente é Deus, que é o ipsum esse per se subsistens. Então, o ser só pode ser conhecido, o ser do ente só pode ser conhecido como sua causa intrínseca primeira, o seu primeiro princípio intrínseco. E o ser de Deus só pode ser conhecido como primeiro princípio extrínseco, causa primeira extrínseca do ente enquanto ente. E isso que a gente chama de teologia filosófica. A metafísica, ela também leva o nome de filosofia primeira de teologia, de sacra ciência, ciência divina. Sacra ciência não, de ciência divina. Mas é no sentido de uma teologia filosófica que não chega no conhecimento direto de Deus, no conhecimento perfeito, mas no conhecimento dele enquanto referente ao ente, enquanto predicado do ente. Então, esse conhecimento é indireto. Ele é certo, ele é dotado de certeza irrefutável, mas ele não é um conhecimento perfeito. Não é uma definição. É isso que a gente vai ver agora para terminar a aula. Bom, retomando, né? O conceito de S como comportando graus de intensidade não é apreendido na primeira noção de ente, mas somente posteriormente, como a gente viu.
O conceito de ser ou esse como ato de todos os atos, perfeição de todas as perfeições do ente, como seu ato primeiro intrínseco, né, aquele ato que contém a perfeição de todos os outros atos e que coloca em ato todos os outros atos, o ato da substância, o ato dos acidentes, os atos das operações, né? O ser como o esse como seu primeiro princípio intrínseco, ou causa primeira intrínseca, é uma noção analógica que é feita a partir da noção geral de ato. Não é uma definição, porque o ato ele não pode ser definido. Ele é algo muito geral para ser definido. Isso está comentário de São Tomás de Metafísica, no livro 9, lição 5, número 4 de São Tomás de Aquino. Bom, uma vez que o que é definível, por que, que o ser não é definível? Por que e também, Deus não é definível porque definir é dar fins. E Deus não tem fim, não tem finitude, né? Mas por que que isso fica mais evidente? Não dá para definir Deus. Mas no caso do ser finito, a gente se pergunta, mas se o ser, se o S, o tactus essendi, dos entes finitos é finito, por que nós não podemos defini-lo? Por quê? Né? Olha só que beleza, né? Porque a nossa inteligência ela tem uma limitação também, mesmo para conhecer a realidade criada. Né? São Tomás ele vai dizer, no comentário ao símbolo dos apóstolos, ao credo, que o homem não consegue conhecer com perfeição o que é uma mosca. Né? Não dá para esgotar o conhecimento nem das coisas criadas, nem das coisas mais ínfimas. Esse conhecimento que a gente tem das coisas é limitado, é certo, tem que falar sempre isso, porque vai ter sempre um espertinho aí, modernista, que quer dizer que São Tomás é agnóstico. Né? Não é, não é. Ele defende a certeza apodíctica do conhecimento. E a via da analogia, a analogia entes, é uma via apodíctica de conhecimento, não é meramente aproximativa nem provisória. Muito bem. Então, por que, que o ser não é definível? Né? A gente pode dizer, porque ele é muito geral. Aquilo que é muito geral não dá para ser definido, muito universal. Ok. Mais do que isso. Porque, uma vez que o que é definível é a quididade, ou seja, a quididade é a essência de algo enquanto conhecida, né? E sendo o esse aquilo que compõe junto com a essência o ente, né? E sendo o ato mesmo que identifica o ente, enquanto que a essência é o seu grau limitado de intensidade, é o grau que limita o quanto de atualidade tem no ente, o quanto de intensidade de ato tem no ente, né? Ou seja, a essência é o seu contorno de finitude. É a quantidade virtual de ser ou S que há em determinado ente, aquilo que determinar, dá término, dá fins, né? Que define o ser do ente, né? Então, o S ele é algo distinto da essência. E por isso ele não pode ser definido, pois não é essência. Só a essência pode ser definida, né? E a essência das coisas finitas. Então, só se pode se referir-se ao S de maneira analógica, por uma analogia de intensidade de atos. Você pega uma primeira noção de ato mais fundamental, e aí vai partindo das noções de ato e potência, primeiro dos acidentes, depois da passagem primeiro da alteração do movimento desacidental, depois da da geração, do movimento da geração da substância, de ato potência da substância, e então do ato criador, instituição do S voltactus essendi, composto por uma essência. A partir dessa analogia de ato e potência, que parte do acidental para o substancial, para o S voltactus essendi, que é a via da resolutio secundum rationem, que é o que a gente viu na aula Itinerário da Mente para Deus, a gente chega numa noção analógica do S voltactus essendi. A gente vai intensificando, captando que do S da operação e do S acidental, do ato do acidente, e aí para o ato da substância, e aí para o ato de ser, há uma hierarquia de intensidade. Então a gente concebe o ser, o S voltactus essendi, como um ato mais fundamental. A gente lê internamente o ente, as suas diversas camadas de atualidade, para concluir que existe um ato mais fundamental, mas a gente parte da noção de ato mais geral de todas, né? Que é claro, é aquela primeira do ente, enquanto o primeiro conhecida, a noção primeira do ente. Então a noção de ser, a noção de ato, ela é analógica. A noção de S, o tactus essendi, é analógica. A noção metafísica de S é analógica e é a partir dela que se chegará à noção de Deus como ser em intensidade infinita, como ato puro.
como S puro. Então, quando se distingue o S da essência, distingue-se o S da determinação quiditativa do ente, ou seja, da essência. Distingue-se o S como ato de todos os atos, ato primeiro entificador do ente, daquilo que determina o ente, que o constrange, que o contrai, especifica enquanto ente determinado, definido. Assim como na cor, nós distinguimos o grau de de contração da onda luminosa e a onda luminosa. Se você, assim, você pretender um conhecimento intuitivo do ser, do S, um conhecimento direto do ser, é tão absurdo quanto você querer separar, olhar para o vermelho e não ver o vermelho, mas ver a luminosidade do vermelho. Você quer ver a onda luminosa do vermelho, mas sem ver a vermelhidade. É impossível, porque está misturado. Assim como no ente, quando a gente olha intelectualmente para o ente finito, essência e ser estão misturados, apesar de de serem princípios distintos. Essa distinção a gente não capta imediatamente. A gente só vai captar através de uma série de raciocínios árduos, que é a via da resolutio secundum rationem, que é ela que vai resolver na distinção entre essa e essência. E ela vai mostrar que não dá para definir o ente. Assim como na cor, nós podemos determinar a cor, determinar o vermelho, distinguir o vermelho do amarelo, mas você não consegue olhar para a cor e olhar só o caráter de luminosidade dela separado do seu caráter de contração, de limitação da onda luminosa. Não dá, porque aquilo é uma contração da onda luminosa. O que é aquilo lá? O que é a cor? É uma contração da onda luminosa. O que é o ente? O ente finito. Ele é uma contração do ser. Contração dessa perfeição que é ser. Então, não dá para definir o ser. Né? Por isso, então, quando você distingue o S da essência, está distinguindo o S como ato de todos os atos, ato primeiro identificador do ente, daquilo que determina o ente. Está diferenciando esse ato daquilo que o constrange, daquilo que o contrai, especifica enquanto ente determinado definido. Assim como você distingue a onda luminosa de uma cor do seu grau, da sua velocidade, do seu grau de contração da irradiação da luz branca. Né? Por isso, se a determinação quiditativa é distinta do S, o S ele não pode ser definido. A metafísica ela não é uma ciência do ser, mas ela é uma ciência do ente. Ela chega, sim, a uma noção certa de ser como o primeiro princípio intrínseco do ente enquanto ente. Ela chega a noção do ser mesmo, subsistente por si mesmo, ser infinito Deus, cuja essência é puro ser, ou seja, cuja essência não é distinta do ser, e que não possui pois Deus não possui uma essência que o define, que o contrai para determinada perfeição, pois ele é infinito, ele não tem contração de perfeição, ele é a perfeição mesma do ser, em superabundância infinita, em exaustão e exaurência mesma, né? E se chega a essa noção na metafísica, chega essa noção de Deus como primeiro princípio extrínseco do ente enquanto ente. Né? A gente só consegue conceber Deus em referência ao ente. Só consegue receber o ser do ente em referência ao ente. Não há para o ser humano uma ciência que tenha o ser como tema, como sujeito. Apenas Deus tem esse conhecimento, pois só ele é o ser. O YS per se subsistem, o S purum. A ciência do YS, ela é, de certo modo, a teologia sagrada, de alguma maneira, né? Porque ela tem a Deus como sujeito. Se Deus é o YS, e a teologia sagrada tem a Deus como sujeito, mas Deus enquanto revelado, de certo modo, ela é uma ciência do YS, né? Mas ela é mais até, porque ela diz mais do que YS para Deus. Ela diz a Santíssima Trindade, que é uma noção mais perfeita do que o YS. Mas a Santíssima Trindade é o YS per se subsistens, porque Deus é unitrino. A Santíssima Trindade é um só ato puro, só um S puro. Né?
Mas uma ciência do ser é, sobretudo, a ciência que Deus tem de si mesmo. Né? Pela visão beatífica, nós participaremos dessa ciência. Nós teremos o YS per se subsistens, ele vai atuar diretamente a nossa inteligência. Mas, mesmo assim, essa ciência não vai ser idêntica que Deus tem sobre si mesmo. Uma ciência perfeitíssima, pura, do ser puro, só Deus pode ter de si mesmo. Então, o ser, o S, ele é um mistério, mas ele não é uma pura incógnita. Algum conhecimento dele se alcança. E esse conhecimento, ainda que analógico, é legítimo e dotado de certeza apodíctica e irrefutável. Ele é alcançado por meio da via resolutionis, por uma série de raciocínios. Só se alcança a noção de ser discursivamente, portanto, exercendo a potência da discursividade. É pela virtus, né, pela virtus da discursividade, pela força da discursividade, que a inteligência consegue ler dentro do ente metafisicamente e aprender o S, ainda que analogicamente. A analogia é uma via de conhecimento legítima e não meramente aproximativa ou provisória. O S é um mistério, mas um mistério luminoso, não é trevas, é um excesso de luminosidade. O S é a própria atualidade do ente, e por isso diz o Akinat que ela é certa luz do ente. E a luz ela é certo excesso, essa luz é certo excesso pela inteligência, por isso que ela não pode ser definida. Né? O São Tomás de Aquino, ele vai, como a gente citou no começo, ele diz que a própria atualidade da coisa é como certa luz, como certa própria luz dela. Mas essa luz mas é como se fosse a luz interna da cor, né? A onda luminosa da cor. Porque a luz é certa onda luminosa, mas decomposta, contraída. A cor não é a luz branca em si mesma. A cor não é a fonte primeira extrínseca da luz. A cor é certa luz reduzida, decomposta e participada. Não é possível ver a luz da cor, mas só a cor. A cor, enquanto limite, é distinta da sua natureza de onda luminosa, mas não se pode ver a onda luminosa da cor sem a sua limitação que a determina enquanto certa cor. Como nós vimos, não dá para ver a luz do vermelho, a luminosidade do vermelho, a luminosidade do amarelo, porque a luminosidade do amarelo é amarelo, a luminosidade do vermelho é vermelho. Ela já é a luminosidade contraída. Já. Mas ela é distinta daquilo que a contrai, metafisicamente distinta no ser, né? Assim, fazendo a analogia do S para a essência. Assim também, o ser dos entes não pode ser definido, não pode ser visto intelectualmente diretamente separado da essência que o limita, pois está sempre misturado com ela, mas pode intelectualmente ser dela distinto. Ele pode ser visto intelectualmente por via de analogia. A luz, ela não é um objeto da visão, mas é aquilo que torna visível o objeto da visão, a cor. Assim também, o ser não é o objeto da inteligência, mas é aquilo que torna inteligível o objeto da inteligência, o ente. O ser puro, que é Deus, analogamente, não é o objeto próprio da inteligência, mas é aquilo que lhe comunica sua consistência, sua luminosidade. É aquilo que o torna inteligível, pois é aquilo que lhe comunica seu ato. O ser participado, que é o ser doente, também não é o objeto próprio da inteligência, mas é a luminosidade interna do ente que o entifica, que é a sua consistência mesma e que é atuada pela luz infinita do esse purum, que é Deus. O ente está para a cor, assim como a luminosidade interna da cor está para seu esse octatus essendi. Assim como a luz branca exterior à cor, né, está, assim como a luz branca exterior à cor está para Deus, YS per se subsiste, que faltou uma crase, né, a exterior à cor. A luz branca é aquilo que dá visibilidade à cor, pois é aquilo que dá ser à cor. Deus, luz infinita, é aquilo que dá inteligibilidade aos entes, pois é aquilo que dá ser a eles. O ato criador é de instituição inaugural de uma luz participada e irradiada da virtus divina criadora, e o ato pelo qual Deus conserva e governa o ente, que sustenta sua luminosidade e a conduz à sua máxima irradiação, é uma continuação desse ato criador.
a conclusão dessa aula é que, primeiro, o conhecimento ele vem de fora e o conhecimento humano é limitado. Essa daí. E que, além disso, nós podemos chegar com as certezas, a certeza do mundo exterior, da realidade, a certeza da realidade é evidente por si mesma, e a partir dessa certeza nós podemos deduzir, por assim dizer, o ser de Deus, a fatualidade de que Deus é. Né? E é isso que São Paulo diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, de que as perfeições invisíveis de Deus tornaram-se inteligíveis pelas coisas visíveis, né? Se tornaram visíveis pelas coisas criadas. Coisas invisíveis se tornaram visíveis pelas coisas criadas. É assim que, pelas coisas criadas pelo ente, que é o que primeiro cai na inteligência, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. Enquanto esse conhecimento indireto do ipsum est per se subsiste, enquanto primeiro princípio extrínseco, primeira causa primeira extrínseca do ente enquanto ente.